24, 9h03. Bom dia, doutor Marcos Filho Leite de Oliveira. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, meus eminentes pares, doutor Paulo, doutora Regina, doutor Montalvão, a todos que nos acompanham, doutora Liduína, representante do Ministério Público, doutor Silvério, da Defensoria, servidores, senhores advogados e todos que nos acompanham. Bom dia, doutor Paulo de Tarso Pires Nogueira. Bom dia, senhora presidente. Bom dia aos demais membros que também da terceira Câmara, já citados pelo eminente desembargador Marcos William, servidores, força pública aqui, a nossa gloriosa Polícia Militar. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Mantovani Colares Cavalcante. Bom dia, senhora presidenta. Também cumprimento a todas e a todos, como fez muito elegantemente, como é de seu feitio, o desembargador Marcos William. Bom dia, doutora Maria Regina Oliveira Câmara. Presidente, e a todos os que se encontram presentes nessa sessão, dia 5 de junho. Bom dia ao doutor Procurador de Justiça, doutora Procuradora de Justiça, Liduína Maria Albuquerque Leite, da doutora Liduína. Está Bom aqui. dia, estou aqui, desembargadora presidente. Bom dia, desembargadora presidente, bom dia a todos. Bom dia, desembargador Marcos William, que satisfação. Bom dia, desembargador Paulo de Tarso, desembargadora Regina, desembargador Mantovani. Estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo bem. Perfeitamente, doutora. Bom dia, doutor Silvério Nobre. Bom dia, bom dia. Cumprimentos a todos os advogados presentes, a doutora Lorena, a todos os servidores. Bom dia ao defensor público, doutor Silvério Nobre. Bom dia. Sim. Bom dia, senhora presidente. Bom dia a todos. Prazer imenso. A primeira vez aqui está com pouco tempo de casa e é um prazer muito grande compor essa Câmara. E um prazer maior ainda em estar ao lado uma pessoa que eu conheço, que foi lá da tempo do crime, doutor Marcos William, doutor Paulo de Tarso também, que eu já conheço há muito tempo. E eu agradeço pela acolhida e desejo que nós tenhamos um bom trabalho. Bom dia aos nobres advogados que se encontram aqui de forma virtual, todos os servidores que estão assistindo, prestando assistência a esta sessão, os presentes, a Lorena, que aqui se encontra, o representante da Polícia Militar, os técnicos. Existindo o código, declaro aberto os trabalhos da 18ª sessão deste dia, da terceira Câmara de Direito Privado, e peço a Deus que nos ilumine por ocasião de toda esta sessão. Faço a votação data da sessão anterior. Vou perguntar de um por um. Doutor, para a votação da sessão Marcos William Leite Oliveira. Pela aprovação, senhora presidente. Doutor Paulo de Tarso. Já pela aprovação, senhora presidente. Doutor Mantovani. Pela aprovação, senhora presidente. Doutora Maria Regina. Pela aprovação, senhora presidente. A Lorena irá fazer a leitura dos processos adiados e retirados. De ordem da presidência da Câmara, passa agora a leitura dos processos adiados e retirados de pauta. Adiado, o 20 da ordem, apelação cível 02011, 96, dígito 54.2022.8.06.0051. Apelante apelado Banco Pan S.A., apelante apelado João Vieira de Souza. Retirados de pauta, o 125 da ordem, apelação cível 010-2548, dígito 97.2019.8.06.0001. Apelante TAM Linhas Aéreas S.A., apelado Arthur Caram Miranda Almeida.
170 da Ordem, apelação civil 0050-273, dígito 45.2021.8.06.0085. Apelante Francisco Carlos Martins Chibol e apelado Companhia Energética do Ceará, Enel. Pela sustentação oral, vamos começar pelo processo de ordem número 8. Doutor Anderson Gadelha, ele se encontra apelação CIV 021 84 43 67 2023, ação de indenização por danos morais materiais. Apelante Anderson Mesquita Gadelha, advogado Anderson Mesquita Gadelha, apelado Associação de Proteção Veicular Estrela Brasil. Advogado Carlos Henrique Menezes Messias. Advogada Tassiana Nunes de França Andrade. Da minha relatoria, Cleide Alves de Aguiar. O doutor dispensa a leitura do relatório. Dispensa, excelência. Vossa Excelência terá 15 minutos para a sustentação. Obrigado. Pode começar. Muito bom dia a todos. Agradecer o pedido de prioridade, tendo em vista a minha deficiência visual que eu possuo, pedido de prioridade. Primeiro, bom dia. Quero dar meus cumprimentos à desembargadora relatora Cleide Alves de Aguiar, no qual eu estendo também meus cumprimentos ao desembargador Marcos William e também o juiz convocado Paulo de Tarso Pires Nogueira, membros do Ministério Público, Serventuário da Justiça e os novos colegas advogados que fazem aqui presente. Excelência, serei muito breve na minha sustentação oral. Trata-se de uma ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por mim, advogando em causa própria, em desfavor da Associação de Proteção Veicular Estrela Brasil, sendo que esta associação ela visa lucros, caracterizando-se como uma atividade empresarial, nos moldes do artigo 966 do Código Civil, desvirtuando-se do papel principal de uma associação, nos moldes do artigo 53 do mesmo Código, que define como a união de pessoas que se organizam para fins não econômicos, ou seja, sem fins lucrativos. Excelência, no presente recurso, busca-se a reforma da sentença, no qual a douta magistrada de piso inobservou o prazo contido no contrato, que é 30 dias, as folhas 22 a 46, para que a apólice, entre aspas, de seguro seja paga. Excelências, no contrato, vale ressaltar, no seu artigo 14, parágrafo 2º, informa que, após a ocorrência de evento furto, que no caso em questão foi um furto, roubo, incêndio não intencional ou perda total, a Estrela Brasil terá, após a entrega de toda a documentação solicitada, que foi solicitada e foi entregue por mim, um prazo de 30 ou 60 dias úteis para ser ressarcido o associado proprietário de motocicleta. Isto dependerá de qual prazo o associado optou no momento do cadastro de sua motocicleta. O prazo de 60 dias é para ressarcir o associado que tem propriedade de carro, van, caminhão. Moto ficou com prazo de 30 dias e carro, caminhão com 60 dias de ressarcimento. Na data do evento, assim, em si, que se deu no dia 8/12 de 2022, já no final de 2022, o prazo de 30 dias para ser ressarcido findou em 19/1 de 2023. Passou-se o dezembro quase todo, o janeiro também, que foi no dia 19, e não foi feito o pagamento da apólice de seguro. Já se contabilizando os finais de semana, Natal, Ano Novo, que dessa data, o Natal e o Ano Novo, se deu ao final de semana. Somente sendo ressarcido no dia 21/3 de março de 2023, já se contabilizando quase 70 dias que não foi feito o pagamento da apólice.
Só um minuto. Excelência, nesse intervalo entre o dia 19 de janeiro a dia 21 de março, o recorrente teve que arcar com gastos excessivos com transporte aplicativo, coletivo, combustível, por culpa da recorrida e não ter cumprido o prazo estipulado em contrato, suportando todo o ônus durante esse período. Dessa forma, requer a procedência do recurso apelatório com observância do princípio pax servanda. É assim que eu encerro a minha sustentação oral. Obrigado e agradeço a oportunidade. Bom dia. Bom dia. Foi breve, mas bem explícita. Como é de minha relatoria, eu julguei parcialmente favorável. Vou passar a leitura da proposta de emenda. Apelação civil, direito processual civil do consumidor. Ação de indenização por danos morais e materiais. Preliminar de ofensa à dialeticidade, rejeição. Associação de proteção veicular. Incidência do CDC. Furto de motocicleta segurada. Atraso excessivo no pagamento da indenização securitária. Interpretação de cláusulas contratuais em favor do consumidor. Danos materiais devidos. Dano moral não configurado. Inadimplemento contratual sem reflexos extrapatrimoniais. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Eis o meu voto. Passo a palavra ao desembargador, doutor William, para proferir seu voto. Senhora presidente, eu acompanho o voto da relatora, no caso Vossa Excelência, na íntegra. Passo a palavra para o doutor Paulo de Tarso proferir seu voto. Acompanho Vossa Excelência, senhora presidente. Todos acompanharam o voto desta relatora, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar ao provimento. Traz umas impressões ali que eu pedi para... Depois o senhor vai as impressões ali, né? Impressora, né? Ok. Qual o próximo que passou oral? Essa citação oral foi referência, agora vou voltar à ordem normal dos processos. Citação oral do processo, a ordem de 122. Doutor Zacarias Vaz da Silva Filho, se encontra? Presente, doutor Cleide. Doutora Amada Salvador Domingues, apelado. Apelação civil 000513775-2018. Ação de indenização por danos materiais e morais, combinado com perda de uma chance e lucros cessantes, com marca de Sobral. Apelante Zacarias Vaz da Silva, apelante Zacarias Vaz da Silva Filho, advogado Zacarias Vaz da Silva Filho, advogada Gabriela Camelo Pinheiro, apelado Jader Rosa Carvalho, apelado Cid Pias Furtado, apelado Carlos Eduardo Fonteles Queiroz, Erlon Charles Costa Barbosa, Marta Salvador Domingues, Roberto Augusto Freitas Alencar Filho, apelado Unimed Fortaleza, Sociedade Cooperativa Médica Limitada, advogado Davi Sobro Peixoto, da relatoria da doutora Maria Regina Oliveira Câmara. Doutor, Oi. Você dispensa o relatório? Dispensa, doutora. Sei o que tem e tal. Vossa Excelência terá 15 minutos para a sustentação. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui nesta manhã com os outros jogadores. Saudar os membros da terceira Câmara de Direito Privado, em nome da relatora, a desembargadora doutora Maria Regina, a presidente, a doutora Cleide Aguiar, e ao nobre desembargador Marcos William, a todos os representantes da Justiça e os nobres colegas advogados aqui presentes. Bom, doutora Regina,
Gostaria muito de estar aí na presença de Vossas Excelências. Ocorre que esse processo, para minha pessoa, é muito peculiar, pois além de advogado, também sou parte. A pessoa que faleceu nesse procedimento foi minha mãe. Assim, por conta da minha ansiedade, não conseguiria fazer a melhor explanação, tendo um ambiente que é novo para mim, pois preferi fazer no meu escritório, ambiente que me sinto mais confortável e acredito que assim conseguiria desempenhar o melhor compromisso em relação ao meu lado profissional como advogado. Nossa presente apelação, doutora Cleide, ela se baseia em 3 marcos principais: momento anterior à cirurgia, durante a cirurgia e posterior à cirurgia, que assim tentarei ser o mais didático possível para fazer entender o que nós buscamos para reformar a sentença de primeiro grau. Data máxima vênia, o juiz de piso não julgou de forma correta, pelas seguintes razões que aqui ponderamos. Bom, doutor Marcos William, gostaria de iniciar minha explanação tratando inicialmente de um procedimento pré-operatório, onde nós entendemos que o termo de consentimento informado, disposto nas folhas 255 e 256 do presente processo, não é instrumento hábil a comprovar que foi repassado à falecida todos os riscos inerentes à cirurgia, que a mesma iria ser submetida. Após uma leitura um pouco mais detalhada do presente termo, podemos notar, Excelência, que em nenhum momento está disposto que a paciente, a senhora Maria Clealda, tinha total ciência dos riscos que se submeteram. Segundo o Código de Ética, lá no seu artigo 22, as informações prestadas pelo profissional médico à paciente têm que ser informações claras, com palavras de fácil entendimento e que sejam individualizadas ao tratamento a que se submeterá a paciente. Doutora Maria Regina, é imperioso nós destacarmos que recentemente, num julgado do RESP, de número 1848862, o STJ entendeu que a informação prestada pelo médico deve ser clara e precisa, não bastando que o profissional de saúde informe de maneira genérica as eventuais repercussões no tratamento, o que comprometeria o consentimento informado do paciente, considerando a deficiência no dever de informação. Com efeito, não se admite o chamado blanket consent, isso é, consentimento genérico, em que não há individualização das informações prestadas ao paciente, dificultando assim o exercício de seu direito fundamental à autodeterminação. Excelência, nesse processo que foi citada a seguinte situação, que foi o RESP. A esposa do então paciente era médica e uma das fundamentações que foi utilizada pela defesa nesse processo foi que o fato da esposa dele ser médica, ela teria a obrigação de saber dos riscos que ele iria se submeter. Ocorre, Excelência, que não foi esse o entendimento do STJ. No voto do relator Marco Aurélio Belize, ele entendeu que, por mais que a esposa seja médica, ela não tem a obrigação de ter essa informação. A própria esposa do falecido, em seu depoimento, disse que, caso tivesse acesso a essa informação, não teria deixado seu esposo fazer aquele procedimento. O cerne da questão apontado é que ele não foi informado sobre o risco de ter essa necessidade de intubação, o que não conseguiu fazer por conta de seu quadro geral, e ali não foi pontuado o risco de óbito. Por isso, foi responsabilizado os requeridos nesse processo. Doutora Cleide, o desembargador aposentado Sérgio Cavalieri Filho, em publicação da revista da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro em 2004, cita o seguinte: em princípio, o médico e o hospital não respondem pelos riscos inerentes. Transferir as consequências desses riscos ao prestador de serviço seria ônus insuportável. Acabaria por inviabilizar a própria atividade. Daí resulta, entretanto, a relevância do dever de informar do médico. A falta de informação, a violação do dever de informar, pode levar um médico ou hospital a ter que responder até mesmo pelos riscos inerentes. Não por ter havido defeito do serviço, nem por culpa do insucesso do tratamento, mas pelo defeito de informação, pela omissão em informar ao paciente os reais riscos do tratamento. Dessa forma, doutores, o que eu quero salientar para vocês é que, se fosse esclarecido todos os procedimentos de forma correta e o que realmente poderia ocorrer com a minha mãe, ela nunca teria aceito fazer essa cirurgia. Os doutores podem ter visto ao ler o processo que a minha mãe passou por uma esterectomia parcial, procedimento que ocorreu em 1997, quando este que vos fala ainda tinha apenas 6 meses de vida. Naquele momento, a minha mãe foi colocar um DIU. E nesse procedimento, visto como extremamente simples, o médico acabou por perfurar o útero dela, fato este que ocasionou uma grande hemorragia nela.
Momento este que foi necessário a retirada do útero dela aos 24 anos de idade, lhe impossibilitando totalmente de ter outra gestação. Excelência, eu cresci com a minha mãe falando que naquele momento a única coisa que ela pedia a Deus era a oportunidade de criar o filho dela. E Deus assim permitiu que nós pudéssemos conviver até os meus 18 anos. Minha mãe tinha muito medo naquele momento, pois a minha avó faleceu de parto de minha mãe e eu não conheci minha avó materna. E hoje eu tenho a minha Maria, minha filha que vai fazer 2 anos, e ela também não teve a oportunidade de conhecer a avó materna. Gostaria muito de trazer um dispositivo que muito nos ajuda, que é o do Código Civil no artigo 15, que eu não vou fazer a leitura para ser mais breve. Notem, meus caros, que a perita no seu laudo, nas folhas 607 dos presentes autos, colocou a ocorrência de óbito como uma possibilidade, mas o termo de esclarecimento jamais trouxe essa possibilidade, sendo um documento extremamente genérico para o caso que aqui estamos debatendo. E como bem mencionamos nas folhas 2 da nossa petição inicial, os médicos, de forma verbal, sempre tratavam as cirurgias de modo muito tranquilo, sem informar, na verdade, todo o risco que ela corria. Doutora Maria Regina, ao ler o termo de consentimento disposto nas folhas 255 e 256 dos presentes autos, juntado por um dos requeridos, podem notar que a todo momento o médico deixa a paciente a par de qualquer outra complicação que possa ocorrer na cirurgia, que eles vão dar um jeito. Tudo depende da escolha da equipe médica e de um bom hospital. Que esse termo que está ali é extremamente genérico. Ele não informou a minha mãe tudo que poderia ocorrer com ela, até mesmo o óbito, pois aquele termo entrega a todas as pacientes com endometriose, seja ela superficial ou profunda. Dessa forma, Excelência, no ponto de vista da parte recorrente, esse termo não merece ter validade jurídica. Assim como elencamos as nossas razões recursais, e ele deve ser totalmente afastado e os médicos serem responsabilizados pela falta de informação e não terem dado a oportunidade na minha mãe decidir o que ela queria para a vida dela. Pois se isso fosse dito, ela nunca teria feito esse procedimento. Os médicos nunca sugeriram outra via de tratamento. Eles sempre insistiam na cirurgia. A cirurgia é indicada em 2 situações principais: dores ou infertilidade. No caso da infertilidade, já não era mais o problema da minha mãe, por conta da esterectomia parcial anterior. As dores que ela sentia seriam totalmente suportáveis por ela, que tinha chance, se ela soubesse que tinha chance do resultado morte. Agora, realmente, ela está sem dores. Os familiares até hoje sentem sua partida precoce aos 42 anos de idade. Deus não quer que as coisas ruins aconteçam em nossa vida, mas acaba por permitir que elas aconteçam. E, na minha visão, ele permitiu que, naquele dia, os médicos fizessem algo de errado para ter chegado na sua morte. Um segundo ponto que eu quero destacar, o nosso segundo marco, Dr. Marcos William. Durante a instrução processual, foi questionado a perita sobre a possibilidade da liberação da dieta ter sido uma das causas de agravamento do estado de saúde da senhora Maria Cleódia. Momento este que nos itens 3 e 4 das folhas 609, a perita foi enfática em dizer que não acredita que a liberação da dieta tenha sido uma das causas do agravamento de saúde da senhora Maria Cleódia. Acredita ela ser uma possibilidade extremamente baixa. Mas vejam, doutores, que mesmo sendo baixa, com o mesmo ponto, o médico nas consultas, a chance de agravamento de complicações era de 0,09% de chance de risco. E risco de óbito nem se cogitava. Então, se o risco de óbito não era nem cogitado e ocorreu, assim a possibilidade da liberação da dieta precoce ter sido sim uma das causas do agravamento do estado de saúde da falecida, até mesmo a ocorrência do óbito. Vejam, doutores, que nas folhas 474 dos presentes autos, um artigo juntado por um dos requeridos, o doutor Jader, lá no final da folha, ele traz o seguinte: podem observar que ele menciona que quando há retirada de parte do intestino em cirurgias de endometriose profunda, há necessidade de controle rígido em relação à dieta, no mínimo em 10 dias. Veja que a senhora Cleódia, no dia 23, já estava se alimentando de via oral, comida, por mais que seja líquido ou pastosa, era alimento, e em menos de 48 horas do primeiro procedimento cirúrgico. Dessa forma, não podemos descartar totalmente essa possibilidade que foi levantada e afastada totalmente pela perita. Se existe mínima possibilidade,
essa tem sim que ser enfrentada e analisada de forma mais convicta para tomar uma decisão ao final. Doutora Cleide, veja que nas contestações apresentadas, em nenhum momento os 3 médicos, nem mesmo o hospital, deu como possibilidade de agravamento da minha mãe a possibilidade de translocação bacteriana. Agravamento este que só foi mencionado pela perita no seu laudo apresentado em juízo. Após esse momento, tanto nas alegações finais, tanto como nas manifestações orais em audiência de instrução, os médicos tentaram de toda forma levar a culpa para a vítima, como se a bactéria que causou a sepse tivesse saído do intestino da minha mãe e tivesse ido para o seu abdômen, que foi uma das principais causas da sua falência múltipla de órgãos e insuficiência renal. Vejam que essa possibilidade jamais foi levantada, nem no termo de consentimento, nem nas teses de defesa. Em nenhum momento no prontuário há essa questão. Então, o que nós vemos aqui é que os médicos não sabiam o que estava acontecendo. E como pode uma equipe multidisciplinar, com médicos auxiliares, anestesistas, no hospital de grande porte, não saber o que estava acontecendo com a paciente para poder tomar uma atitude mais adequada para aquele caso? Tudo que foi feito depois foi em vão. Quando da passagem do médico, no dia 23/10 pela manhã, o mesmo falava até em alta no dia seguinte. Doutores, em nenhum momento eles nos explicaram como que ocorre uma piora tão grande em menos de 24 horas. E eles não tinham notado nada. Por mais que a medicina não seja uma ciência exata, a parte clínica muitas vezes tem que ser levada em conta. Nós todos sabemos que muitas vezes o exame diz uma coisa, mas os médicos dizem que a gente precisa levar em consideração também a parte clínica, porque muitas vezes os exames estão equivocados e precisam ser refeitos. Agora, o nosso terceiro e último marco traz o seguinte: por fim, excelência, e não mais importante, ao estudar o processo, eu verifiquei que foi mencionado na defesa dos médicos a existência de um DVD, conforme vocês podem verificar nas folhas 496. DVD este que seria para mostrar o procedimento cirúrgico. Acredito eu, e tendo em vista a decisão do juiz de peso nas folhas 511, que definiu a relação dos recorrentes com os recorridos como relação de consumo, saber da existência deste DVD era obrigação pelo ônus da prova dos recorridos trazer este arquivo ao processo, para que a perita pudesse ter analisado não tão somente papéis. No direito, nós nos baseamos no princípio da verdade real dos fatos. Quando você tem acesso a um arquivo que poderia, assim, elucidar todo o caso e não o traz, deixa a margem da subjetividade, para acharmos que pode ali ter provas contrárias aos interesses dos recorridos. Fato este que não foi colocado em pauta pelo juiz de peso e ele teve acesso a essa informação. Pois, excelência, nós não entramos com essa ação com o objetivo de enriquecer com os ganhos que podem advir desse processo. O que nós queremos é efetivamente saber o que ocorreu com a nossa amada. Ter minimamente a reparação do dano sofrido e, por fim, que os médicos sejam claros nas suas afirmações e nas possibilidades dos tratamentos. As mulheres precisam estar cientes de tudo o que pode ocorrer com ela caso tome aquela decisão. Não podemos mais aceitar, como muito bem foi acertado pelo STJ em sua decisão, blanket consent. O princípio da autodeterminação do sujeito, o princípio da dignidade da pessoa humana tem que ser respeitado. Por isso, doutores, aqui venho lhes pedir que os médicos, quando não informam exatamente as particularidades que podem ocorrer naquele procedimento cirúrgico, para o caso daquela mulher, incorrem em negligência por não informar. E o médico do hospital que incorre em negligência deve, sim, responder civilmente pelos danos causados. Nós devemos abolir condutas totalmente antiéticas e fora da proporcionalidade como essas. Não podemos deixar nossas mulheres à mercê de médicos que não lhe informem exatamente o que podem ocorrer. E ficarmos como hoje, podemos ver em rápida pesquisa no Google, os viúvos da endometriose. A endometriose é uma doença, uma condição que não mata, mas a falta de informação clara, essa sim mata. E que foi o que ocorreu com a minha mãe. Logo, diante de todas as informações, suplicamos pelo conhecimento do recurso e no mérito dado ao seu provimento, como medida da mais clara justiça. Isso posto, muito obrigado a todos e um bom dia e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigado, doutores. Parabéns, doutor, pela sua explanação, dissertação oral. Passa a palavra à relatora, doutora Maria Regina Oliveira, para proferir seu voto. Excelentíssima senhora presidente e nobre advogado, eu vou pedir
com fundamento no artigo 940 do CPC, vista dos autos, para melhor análise do processo. Certo? Tá. Concordo. Obrigado, Excelência. A próxima sustentação oral, processo número de ordem 87, Herbert Assis dos Reis, apelante. Doutor Herbert, se encontra a apelação civil 013-936-886-2017, com marca de Fortaleza, 38ª Vara Civil. Ação de obrigação de fazer com pedido reparatório. Apelante, condomínio Edifício San Diego. Advogado, Herbert Assis dos Reis. Apelada, Célia Maria de Carvalho Bezerra. Advogado, Francisco Mardônio de Oliveira. Relator, doutor Paulo de Tarso Pires Nogueira. Doutor, dispensa a leitura do relatório. Sem dúvida, Excelência. Terá a palavra de 15 minutos para a sustentação. Pode começar. Obrigado, muito bom dia. Permitam-me cumprimentar todos na figura da excelentíssima senhora presidente, não por falta de consideração ou educação minha perante os senhores, mas sim por... Será certamente longo. Senhores, estamos diante de uma ação que merece, sim, o seu julgamento final, uma atenção diferenciada. Tá? Uma ação de obrigação de fazer em face de um condomínio, ou situações envolvendo infiltrações, em que hoje o montante envolvendo a condenação e sentença perfaz algo em torno de 2 milhões de reais, praticamente 40% ou 50% do valor do imóvel de venda. Explico. Em 2014, foi ajuizada essa ação, reclamando algumas infiltrações, obrigando ou na tentativa de obrigar o condomínio a fazer. No entanto, no seu pedido de danos materiais, houve alguns pedidos inusitados. Primeiro, que se pediu o ressarcimento do IPTU e do condomínio gasto. Duas verbas que, independentemente da utilização ou da posse, são ligadas à propriedade pela matéria terreno, e ele, o proprietário ou a requerente, jamais teve a sua propriedade tolhida. E faz, minha excelência, houve condenação ao condomínio, inclusive ressarcir o valor de IPTU que sequer é o credor, ou sequer o recebedor. Né? E houve também a condenação, conforme sentença, que o condomínio faça o ressarcimento de todos os condomínios. Isso está no item 3 da sentença, página 360, quando me permitam fazer leitura. Bem como o ressarcimento dos valores pagos para adimplemento de IPTU e taxas condominiais no período de julho de 2014 até a satisfação da obrigação de fazer, corrigidos pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e juros moratórios de 1% ao mês. Além dessa condenação, senhores, ao condomínio de devolver ou ressarcir, utilizando a nomenclatura correta da sentença, IPTU e condomínio, condenou também a um valor de aluguel estimado em R$ 3.400 durante todo o período. Numa planilha que já se encontra nesses autos, está dando algo em torno de 1.918.000, o valor que o condomínio, fora o serviço, fora as demais obras que o condomínio teria que fazer. Primeiro que não há qualquer fundamento jurídico para ressarcimento de IPTU e condomínio numa situação como esta. Tá? A própria sentença sequer deixa a fundamentação expressa de forma clara para devolver IPTU, ressarcir IPTU e condomínio numa situação como essa. Quanto ao aluguel, senhores, não houve instrução probatória nesses autos, o que é extremamente necessário para a condenação em danos materiais ou que se queira chamar de lucros cessantes, que se comprove
na verdade, este aluguel de R$ 3.400 mensais. Na petição inicial, foi juntada uma declaração da FZ Imobiliária, mas que unicamente ela diz o seguinte, folha 61. O imóvel foi retirado de exposição de locação e venda nesta imobiliária face à inabitabilidade. Declaração dada em julho de 2014 e também é anexado aos autos um contrato de administração datado de 2012. Não há comprovação sequer que de 2012 a 2014 esse imóvel tenha sido locado, por exemplo. Não tem um contrato de locação anexado aos autos. Deixa eu passar esse aqui. E quem garante que 3.400 era o valor de toda essa locação de 2014 para cá, num mercado que flutuou tanto, inclusive de 2014 para cá? Então, senhores, não houve instrução probatória para condenação em R$ 3.400 de valor de aluguel. Primeiro, que foi comprovado a existência disso. Segundo, que no lucro cessante, o valor de R$ 3.400, com todo respeito à sentença, Vossa Excelência terminou retirando, dizendo que tinha duas passagens em que se falou do valor de aluguel. O perito falou sobre o valor de aluguel numa resposta a um quesito, falando que página 287, falando que atualmente o valor de locação de um imóvel similar possui um intervalo médio de 2.880 a 4.150, respondendo um quesito, e para quem minimamente conhece, certamente os senhores se deparam no dia a dia, laudo de avaliação de aluguel ou de qualquer valoração, eu preciso ter devidamente apresentado perante o magistrado como chegou a metodologia de cálculo, e não simplesmente dizer que eu entendo que o aluguel é uma Ministério Público. Por favor, pois é. E numa outra menção em que a própria imobiliária, em 2012, se estimou o valor do aluguel para assinar o contrato de administração, colocou o valor de R$ 3.200. Partindo dessas duas informações, houve uma condenação em pagar esses aluguéis. E a comprovação, ou minimamente a relação de que este imóvel estava de fato locado, ou que teria sido locado. E será que a locação em lucro cessante tem que ser absoluta, ou seja, 2014 para cá, sem qualquer desocupação, sem qualquer possibilidade de variação de aluguel? Tudo isso ainda corrigido. A multa ou a juros e correção monetária desde lá atrás, mas o período em 2021 disse que o valor do aluguel seria este, ou seja, excelências, não tenho dúvida de que, quanto à condenação, se vocês querem que eu pague, eu posso continuar. Falo alto, né, excelência? Então, eu não tenho dúvida, senhores, que tanto a condenação do aluguel precisa, sim, ser apreciada, melhor apreciada em primeira instância, novamente, com instrução probatória, quanto deve ser, sim, reformada a total condenação estabelecida em ressarcimento de IPTU e condomínio. A unidade, de alguma forma, ela foi, sim, beneficiária com todos os demais serviços que o condomínio tem, que são arcados com a cota de condomínio. Não tem sentido a devolução de cota de condomínio. Não houve perda de propriedade nesse período. Obrigação para o terreno, da mesma forma, IPTU. Como é que o condomínio pode fazer ressarcimento de IPTU? Ressarcimento, inclusive, se a gente pegar a própria nomenclatura, sequer, inclusive, estaria correta. Ressarcimento é quem devolve o valor recebido. Tá? Então, senhores, para não tomar mais o tempo dos senhores, entendendo que a gente já conseguiu, sim, trazer a informação necessária para o julgamento de Vossas Excelências, deve, sim, a sentença ser reformada quanto toda a condenação dos danos materiais.
toda a condenação estabelecida, seja de danos materiais, seja de lucro cessante, devem sim ser reformadas por tudo isso que a gente apontou aqui, está na apelação. De fato, a realização de realizar as obras, o perito concluiu sim que era uma situação advinda da laje de cobertura da edificação, mas o perito, de forma alguma, foi designado para estabelecer valor de aluguel. Em momento algum foi aberta instrução probatória para se comprovar, de fato, essa relação de locação. Um contrato de administração de imóvel datado de 2012, o evento foi a partir de 2014, e não tendo sido comprovado qualquer contrato de locação, já demonstra sequer que essa unidade tinha sido sequer locada durante 2 anos. Em momento algum foi anexado contrato de locação. Então, sem dúvida, não se tem dúvida de que a instrução probatória devida quanto ao valor de locação precisa sim acontecer. Agora, a condenação de condomínio IPTU deve ser reformada de pronto como indevida. Não há fundamento jurídico para condomínio, numa situação como esta, ter que devolver condomínio, cotas condominiais de todo o período e valores pagos em nível de IPTU para a municipalidade. Só tenho a agradecer a atenção dos senhores. Acreditamos que a gente trouxe, sim, a melhor informação. Muito obrigado, muito bom dia e uma excelente manhã de trabalho para todos. Muito obrigado, senhora presidente. Passa aqui a leitura da proposta de emenda no seguinte sentido: apelação civil, ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes, arguição de cerceamento ao direito de defesa, decisão que indeferiu a produção de prova oral devidamente fundamentada. O exercício do livre convencimento motivado não caracteriza cerceamento ao direito de defesa, precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Prova oral que não se presta a dirimir a controvérsia dos autos. Alegação de ausência de demonstração dos lucros cessantes. Arcabouço probatório que aponta desvalorização do bem e prejuízo à atividade de locação. Finalidade locatícia comprovada, dano caracterizado. Preclusão à impugnação do laudo pericial. Não cabimento do ressarcimento de IPTU e taxas condominiais por serem inerentes à propriedade da coisa. Recurso conhecido e parcialmente provido, afastando, no caso, o ressarcimento em relação a IPTU e taxas condominiais, é com meu voto, senhora presidente. Obrigada, doutor. Passa a palavra para o doutor Mantovani proferir seu voto. Senhora presidenta, eu já havia inteirado do voto de Sua Excelência, o relator, quando da disponibilidade do voto provisório, mas fiquei muito atento à sustentação do ilustre advogado, a quem cumprimento e parabenizo pela defesa dos interesses de seu constituinte, mas efetivamente o relator, como é de costume, já tenho observado no pouco tempo que tenho estado aqui, é muito minucioso em seu voto, aborda inclusive não só esses aspectos que se entrelaçam com o direito público, né, do IPTU, mas notadamente destaca a jurisprudência, salvo engano, de 3 câmaras, não só desta, mas da primeira e da quarta também, da segunda e da quarta, salvo engano. Eu vi que foram 3 câmaras de direito privado nesse sentido. Eu também tive o cuidado de ler a sentença da juíza, já que se trata de uma apelação, né? Eu sempre gosto de ler a sentença. A juíza Roberta Pontes Marques Maia, uma sentença muito bem lançada, de modo que o alentado e judicioso voto do relator, realmente não houve nada que me fizesse alterar meu voto provisório. Por isso, acompanho integralmente, senhora presidenta. Obrigada. Passa a palavra para a doutora Regina proferir seu voto. Senhora presidente, já acompanho o voto do eminente relator. Como todos os eminentes julgadores acompanharam o voto do relator, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar parcial provimento. Muito obrigado. Bom dia.
Bom dia. Próxima sustentação oral, número de ordem. 167, doutora Virgínia de Andrade Silva. Ela se encontra, doutora Virgínia. Essa? Isso, pode. Ana Virgínia de Andrade Silva, apelação cível 020-016, 888-2023. Independência, Vara Única da Comarca de Independência. Ação anulatória de débito, combinado com reparação por danos materiais e morais. Apelante, Maria Eneide Souza da Silva, advogada, Ana Roméria Lacerda Souza. Apelado, Banco Itaú Consignado S.A. Advogada, N. Angé Soledade Bittencourt de Araújo. Relatora, Maria Regina Oliveira Câmara. Acho que ela não se encontra presente, então vou dar seguimento ao processo. Passa a palavra à relatora, doutora Maria Regina Oliveira Câmara, para proferir seu voto. Obrigada, Excelência. Direito do consumidor, apelação cível, ação declaratória de inexistência de débito, acumulada com reparação de danos morais e materiais, empréstimo consignado, ausência de prova pericial, julgamento antecipado, requerido pela recorrente em réplica, vedação do comportamento contraditório. Assinaturas do contrato devera semelhante com as apostas nos documentos apresentados pelo autor na inicial, desnecessidade de perícia grafotécnica, impossibilidade de o tribunal determinar em sede recursal o retorno dos autos à origem para produção de provas dispensadas pela apelante no momento em que lhe cabia as requerer, sentença de improcedência mantida, recurso conhecido e não provido. É como voto, Excelência. Obrigado. Como também sou votante, acompanho o voto da relatora. Passo a palavra para o desembargador Max William proferir seu voto. Acompanho o voto da eminente relatora, senhora presidente. Como todos acompanharam o voto da eminente relatora, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. A próxima sustentação oral, número de ordem 7, doutor Vandeilson Araújo Dias. Se encontra, Vandeilson? Oi, doutora, bom dia a todos. Me encontro de forma virtual. Apelação cível 020-061, 1244-2023. Segunda Vara da Comarca de Camusim. Ação declaratória de inexistência de débitos ou revisão de negócio jurídico, combinado com a repetição do indébito de cobranças indevidas e indenização por danos morais. Apelante Maria Ivoneide dos Reis, advogado Vandeilson Araújo Dias, advogado Arthur Parente Ponte, advogado Victor Parente Ponte, apelado Banco BMG S.A., advogado Marina Bastos de Pociúnculas Benji, de minha relatoria, Cleide Alves de Aguiar. Doutor, dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Concedo o tempo de 15 minutos para a sustentação. Pode começar. Agradeço. Bom dia. Desejo um bom dia a todos. Só para confirmar, vocês me escutam bem? Vossas Excelências me escutam bem? Sim. Perfeito. Agradeço. Esse processo, eu começo dizendo já de forma clara que é muito simples e um ponto que merece destaque especificamente um que terá destaque na minha sustentação, né? Conforme se extrai dos autos, né, a apelante, ela supostamente aderiu em 11 de maio de 2022 a um contrato de cartão de crédito RMC, tal qual esses que Vossas Excelências julgam cotidianamente, né? Consta de folhas 79 a 97 o suposto termo de adesão, tá? A contratação, suposta contratação desse cartão de crédito originou os descontos demonstrados
em folhas 23 a 30. Né? O primeiro ponto que merece destaque é que, no que pese a sentença recorrida tenha sido fundamentada também na existência de um contrato de número 78912746, de folhas 98 e 105, tem-se que esse negócio jurídico ele não faz parte do objeto deste processo. Logo, não há qualquer motivação para sequer mencioná-lo, muito menos usá-lo como fundamento para indeferimento dos pedidos autorais. Tá? Vencido esse ponto, a inexistência do objeto desse contrato dentro do processo, né, destaco que a análise primordial da demanda está na formalidade da suposta contratação. Vejamos, no que se refere ao contrato objeto deste processo, que se dá ao 75763664, o termo de autorização e desbloqueio de benefício, folha 79, o termo de adesão ao cartão de crédito consignado emitido pelo BMG e o termo de autorização para o desbloqueio do benefício, folha 79 às folhas 81, bem como a cédula de crédito bancário da contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado, de folhas 84 a 87, bem como a proposta de adesão ao seguro mega prestamista, de folhas 88 a 89, não foram sequer assinados física ou eletronicamente, não tendo a assinatura eletrônica constante em qualquer outro documento juntado e ou a juntada de documentos pessoais à parte recorrente, o condão de convalidar o negócio jurídico. Por que me refiro desta forma? Né? O anexo de folhas 94 a 95 são meros selfies da autora soltos em meio aos autos. Dali, não se tira informações precisas acerca da geolocalização, de qual material eletrônico foi colhido a assinatura. Se Vossas Excelências, conforme se ativeram aos autos, principalmente a nobre relatora, vai verificar que são fotos, selfies da autora, jogados de forma desorganizados em meio ao processo. Penso eu, num intuito apenas de tumultuar as informações ali prestadas. Então, destaco que estes anexos eles são meros selfies soltos, que não fazem referência a qualquer contrato, nem o contrato que não é objeto da demanda, conforme mencionei, muito menos o contrato objeto da demanda, que é o 75763664. Bem como, conforme já esclarecido, não possui identificação de ID de assinatura virtual, de log de transação, não constando, portanto, qualquer prova da autenticidade e segurança da assinatura eletrônica do qual se exige. Né? Estamos diante de uma assinatura eletrônica em meio a tantos golpes sofridos, né? Principalmente por consumidores hipervulneráveis, como é o caso da consumidora que é portadora de deficiência. Por sua vez, o que foi posto como assinatura eletrônica não é capaz de demonstrar com precisão a anuência da recorrente ao contrato, uma vez que não capturar informações básicas como a biometria facial, a geolocalização e a identificação do dispositivo que foi utilizado. Inclusive, a peça apelatória, em folhas 331 e 332, destaca recentes julgados desse tribunal que se amoldam perfeitamente ao caso em julgamento. Então, dessa forma, o recorrido ele não traz aos autos elementos que evidenciem a regularidade da contratação, né? Logo, incidindo sobre este o peso da responsabilidade objetiva, conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, né? Devendo ser restituídos de forma dobrada os valores efetivamente descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, e da RESP 676.608, de março de 2021. Né? No que concerne, saltado este ponto da regularidade da contratação, no que concerne a indenização pelo dano moral, nós temos em que o desconto indevido em valores de benefício previdenciário são considerados dano moral in re ipsa, né? Conforme já julgado, inclusive, em diversas oportunidades por esta Câmara. E a recorrente,
ela aufere apenas um salário mínimo oriundo de um BPC, né? Os descontos aparentemente ínfimos para algumas pessoas que têm muito, para quem não tem nada, tem pouco ou quase nada, é muito, né? Então, ela serviu privada na integralidade dos valores por oportunidade de uma contratação ilícita junto ao banco que se apela, né? O banco, ao realizar suas operações, né, deve pautar-se, conforme já sabemos, com cautela e zelo, né? Ademais, o expressivo número de golpes, né, que vem sofrendo consumidores deve servir como alerta para que as instituições financeiras sejam ainda mais cuidadosas nos fechamentos de contrato, adotando todas as medidas de segurança que se exigem para uma contratação em que se tem para o banco um ganho financeiro, né? Frente a esse cenário, é certa a obrigação da indenização, conforme já estabelecido, tanto material quanto moral, bem como a declaração de nulidade desse contrato, tendo em vista tudo que já foi mencionado nos autos e trazido agora nesta sustentação oral. Então, por todo o exposto, nós pugnamos pelo provimento do presente recurso de apelação. Encerro aqui minha sustentação e agradeço a atenção de Vossas Excelências por esse momento. Parabéns, doutor, pela sua explanação na sustentação oral. Como é um processo de minha relatoria e de fácil compreensão, passarei a ler a proposta de ementa. Direito Civil e do Consumidor. Ação declaratória de inexistência de débitos ou revisão de negócio jurídico, combinado com repetição do indébito de cobranças indevidas e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, RMC. Vício de consentimento não constatado. Ausência de omissão e de violação ao dever de informação. Instrumento contratual com a assinatura eletrônica devidamente registrada e passível de autenticação. Prova de regular contratação. Descontos devidos. Exercício regular do direito. Inexistência de pressupostos para caracterizar a responsabilidade civil. Danos materiais e morais não configurados. Apelação conhecida e desprovida. Sentença priméria mantida in toto. Eis o meu voto. Passa a palavra para o desembargador Marcos William proferir seu voto. Senhora presidente, confirmo o voto provisório e acompanho Vossa Excelência. Passa a palavra para o doutor Paulo de Tarso proferir seu voto. Também acompanho o voto de Vossa Excelência, senhora presidente. Obrigada. Como todos acompanharam o voto desta relatora, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Passando para a próxima sustentação oral, número de ordem. Daniel Maia Santos, se encontra? Parte, Denise, apelação civil 017-977-304, 2016, 27ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Ação de restituição de valores combinado com reparação por danos morais e danos materiais. Apelante, apelado, Forte Casa Incorporadora Imobiliária Limitada. Advogado, Gaudêncio Santiago do Carmo. Apelante, apelado, MC Participações e Holding Limitado. Advogado, Eurides Rodrigues de Paula. Advogado, Sânzio Teixeira de Paula. Apelante, apelado, Alexandre Martins Menezes. Apelante, apelado, Denise Maia Santos Menezes. Advogado, Daniel Maia Santos. De minha relatoria, Cleide Alves de Aguiar. Dispenso o relatório, doutor. Sim, Excelência. Vossa Excelência esperar 15 minutos para a sustentação. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, nossa relatora, doutora Cleide,
excelentíssimos senhores desembargadores, integrantes desta corrente da turma, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, senhoras e senhores, demais colegas aqui presentes neste recinto, um saudoso bom dia. Como bem pontuou a relatora, trata-se de uma ação de rescisão de contrato com restituição das quantias pagas referente à compra de um imóvel, de um terreno, empreendimento Gran Boulevard. Até a data, para que Vossa Excelência tenham ideia, todas as parcelas do aludido contrato foram rigorosamente pagas em dia, até a data do ajuizamento da ação, por entender e observar que esse empreendimento ele não seria entregue. Para que Vossas Excelências possam ter ideia, nas folhas 39, né, do contrato de compra e venda, cláusula 6ª, item 6.1.1, página 8, falam de 2 prazos. Um para o lançamento do empreendimento, que foram no dia 9 de agosto de 2014, e 24 meses após seria o prazo para entrega do empreendimento. A sentença de primeiro grau foi proferida no dia 16 de dezembro de 2019, e até aquela data ninguém havia recebido qualquer dos seus imóveis comprados. E até onde se sabe, até o presente momento, estamos em 2024, ninguém recebeu nada. Então, tivemos uma sentença de parcial procedência, né, houve recurso de todas as partes envolvidas, eu represento a parte autora, e que foi sucumbente tão somente em 2 quesitos. Um, no pedido de condenação de indenização por danos morais, e outro, na restituição das arras. Passando a questão do dano moral, a sentença recorrida, então, só fazer aqui um breve relatório, que ela foi parcialmente procedente, condenou as recorridas a restituir aos recorrentes integral e imediatamente todos os valores que receberam da parte promovente em decorrência do contrato. Foi objeto da quadra 10, lote GBQ10, L07, com 360 metros quadrados, empreendimento Gran Boulevard, Messejana, Fortaleza. Acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso de cada parcela paga, e juros de 1% ao mês a partir da citação. Nós entendemos, salvo melhor juízo, que a compra de um imóvel representa, sem sombra de dúvida, a realização de um sonho, principalmente para quem vai adquirir ali o seu primeiro imóvel para fins de moradia. Sonho esse que foi frustrado, não só da minha constituinte, mas de todos aqueles clientes que se, digamos assim, de forma enganosa, acabaram se aventurando em algo que se parecia até o momento ser um contrato lícito, uma proposta viável, né? A frustração e a não realização desse sonho causa, sim, uma indenização por danos morais, né? Um dano moral a ser indenizável, né? Houve ali todo um sonho da casa própria que foi desconstituído apenas por mera desídia, falta de zelo e irresponsabilidade das recorridas em descumprir o contrato aqui exposto. Encontram-se, sim, presentes todos os pressupostos de responsabilidade civil previstos no artigo 186 e 927 do nosso novo Código Civil, né? Como já se falou, todos os prazos foram expirados, tanto de lançamento do empreendimento como da entrega, nenhum dos prazos foram cumpridos, muito embora o contrato tenha sido adimplido rigorosamente em dia, até que a parte autora tivesse plena convicção de que esse contrato não seria cumprido, e daí veio a necessidade de mover a presente ação. Então, diante do exposto, requer sim a reforma da sentença para que seja determinada a condenação dos recorridos, no pagamento sim, da indenização por danos morais, no valor de R$10.000, ressaltado que com atraso de devolução, os recorrentes ainda estão impossibilitados de pagar a entrada em outro imóvel. O juiz Wapó indeferiu o segundo pedido, que foi de restituição das arras, por entender que não se tratava de inexecução do contrato, mas de resilição do contrato, né? E não de inexecução. Esse contrato, salvo melhor juízo, sim, foi uma rescisão de contrato, porém, houve a total inexecução por parte das recorridas, porque a única obrigação que eles tinham era de lançar o empreendimento
e, obviamente, 24 meses após, como prevê no contrato, a entrega desse empreendimento. Ou seja, a única obrigação contratual devida pela contratada, pela imobiliária, pela MC Participações, né? Antes chamava-se Agropecuária Etevaldo Martins, depois foi substituída processualmente por EMC Participações. Era o lançamento e a entrega. Então, nada do que foi contratado foi entregue. Então, por essa razão, entendemos sim que as arras devem ser restituídas porque nada do que fora contratado foi entregue. Só quem cumpriu o contrato foi a parte autora. Estamos diante também de apelação das duas partes envolvidas. As partes réis. Forte Casa aduziu inicialmente que ela não era parte legítima para figurar, né, no polo passivo, por entender que ela era somente uma intermediadora, mas não é o que se vê no contrato. No contrato, tem lá a assinatura Forte Casa Incorporadora Imobiliária, neste ato denominado como administradora e sócia ostensiva. Então, a Forte Casa ela não é só uma intermediadora, isso está previsto no contrato. Nas nossas contrarrazões, inclusive, fizemos o print dessa alusão para facilitar aí a melhor apreço por parte de Vossas Excelências. Após ampla instrução processual, houve a condenação das recorridas, né, em razão do descumprimento contratual e no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A Forte Casa se surge contra a sentença recorrida, que sabiamente julgou procedente esquisito, reclamando aqui por uma chamada comissão de corretagem. Alega que as 3 primeiras parcelas corresponderia à aludida correção de corretagem. Ocorre que, nas folhas 126 e fragmentos da proposta de contrato de promessa de compra e venda, não fala que se trata de correção de corretagem, não. Isso era as arras, era princípio de pagamento. Muito embora o contrato lá na frente mencione que existe uma correção de corretagem, mas não é o que se vislumbra no contrato. As 3 primeiras parcelas foram arras, foi a título de sinal. Em nenhum momento, em nenhuma parte do contrato fala que a parte inicial de sinal seria a título de corretagem. Nós também colacionamos essa proposta do contrato de promessa de compra e venda, né, nas contrarrazões. No contrato entabulado, observa-se que, apesar da cláusula 10.5.1, folhas 43, ter estipulado a rescisão, né, a título de correção de corretagem, como já mencionamos, o que foi pago inicialmente foi a título de sinal. O contrato resumo nas folhas 55, percebe-se que restou estabelecido o preço total da aquisição do imóvel, que foi R$ 138.826 à época, que seria pago da seguinte forma: R$ 13.882,68 a título de sinal, dividido em 3 parcelas, então nada que está relativo à comissão de corretagem, e mais R$ 124.994,12, que seria pago em 36 parcelas, as iguais e sucessivas, no valor de R$ 3.470,67. Gosto de ilustrar isso para que não haja qualquer dúvida quanto ao mérito. Eles reclamam, a título de, fazendo aqui uma impugnação ao recurso da Forte Casa, dos valores pagos pelos autores da restituição efetivamente devida. Eles reclamam pela retenção abusiva de 30% do valor pago. E aqui entendemos que acertou a sentença de primeiro grau ao indeferir esse tipo de restituição, porque houve um total descumprimento por parte das recorridas. Então, não faz sentido restituir nada. Então, acertadamente, eu entendo que a sentença, salvo melhor juízo, muito bem acertou neste ponto. Foi reconhecida
na sentença a culpa exclusiva da recorrente vendedora pela insustentabilidade dos negócios objeto da lide, fato que, à luz do entendimento jurisprudencial dominante no âmbito do STJ, implica restituição integral, conforme preceitua a súmula 543 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Portanto, a sentença recorrida ela deve ser mantida, o recorrido sim ser ressarcido integralmente uma só vez de todos os valores pagos pelo compromisso de compra e venda residendo, de acordo com a planilha de folhas 169, sendo, portanto, nula a cláusula 10.5.2, que prevê a devolução de valores ao comprador, no mesmo número de parcelas satisfeitas pelo adquirente, devendo a restituição ocorrer de forma imediata, conforme preconiza a súmula 543 do STJ. O recorrente ainda alega, Forte Casa, ser a questão da fixação de sucumbência recíproca e requer que os honorários sejam rateados. De igual sorte, também não lhe assiste razão, pois a parte autora foi sucumbente em parte mínima do processo. Diante do exposto, requer que o recurso da promovida Forte Casa seja julgado totalmente improcedente e que os honorários advocatícios sejam majorados da parte autora, sejam majorados para 20%, haja vista a sucumbência recursal. Passa-se agora a análise da preliminar de legitimidade da outra recorrida. Agropecuária Etevaldo Martins, eu acho que está agora com EMC Participações. Esta recorrida alega que não é parte legítima para figurar no polo passivo, sob o frágil argumento de que supostamente não recebeu valores da recorrida. Ora, se ela era proprietária do imóvel, a vendedora direta, tal argumento não há como se sustentar. Cumpre destacar que, em sede de primeiro grau, a recorrente não arguiu a sua ilegitimidade na contestação. Então, esse tipo de argumento, ele, inclusive, está precluso, né? Contestação da agropecuária, hoje é MC, de folhas 216 a 232. Então, houve a preclusão desse direito. Aqui também no contrato, vê-se, e aí fiz questão de colacionar o fragmento nas contrarrazões, consta no contrato anexo nas folhas 32, bem como nas folhas 121 da contestação, que a recorrente agropecuária, Etevaldo Martins, figura como proprietária vendedora do imóvel objeto do contrato. Então, dizer que não recebeu qualquer pagamento é, no mínimo, estranho. Responsabilidade pela comissão de corretagem é a mesma justificativa da anterior, porque, de fato, as 3 parcelas iniciais correspondem ao princípio de pagamento, às arras, nada faz qualquer alusão aqui à comissão de corretagem, então seria repetitivo tratar da mesma coisa. Com relação à retenção de 30%, também resta absurdo, uma vez que, apesar da parte ter alegado que houve atraso na entrega da obra, que teria sido construída em fevereiro de 2017, tendo o prazo de tolerância de 180 dias. O documento juntado aos autos de folha 155 a 166 consiste em um relatório de situação que não foi suficiente para o convencimento da adimplência contratual. O relatório ele não se encontra devidamente datado e as imagens lançadas não evidenciam a época de quando realmente foram polidas. Por outro lado, embora a parte autora ela tenha formulado a presente ação, os documentos apresentados, aliás, aos documentos apresentados por ambos os litigantes, na fase de negociação extrajudicial para o distrato, já trazem evidência suficiente de que não haveria o cumprimento dos prazos para a entrega da obra, seja da infraestrutura, como da área de lazer, ainda considerados o prazo de tolerância, antecipando-se o autor com o pedido da rescisão contratual. Então, não há dúvidas que houve sim uma inadimplência. Reitero, 2 prazos foram estipulados no contrato, um para lançamento do empreendimento, foi em agosto de 2014, e outro para a entrega, e nenhum desses prazos foi cumprido. Então, a inadimplência restou vastamente comprovada nestes autos. Aqui no item 4, eles pedem, nas folhas 400, pedem a devolução das arras de forma simples e não em dobro. Nas folhas 428, ele busca a reforma da sentença referente à devolução das arras, mais o equivalente.
Tal pedido foi julgado improcedente, que se espera que seja reapreciado aqui por Vossas Excelências. Só fecho aqui a reiteração do pedido de danos morais, nobre relatora. Às vezes o cliente passa por situações, somente nesses contratos imobiliários, onde, quando se está tentando vender, muitas vezes quem oferece a proposta só falta pegar o cliente e colocar no colo. Mas após desembolsar e pagar depois de já ter firmado o contrato, lamentavelmente o tratamento muda. Então, nós entendemos que a condenação por danos morais ela é necessária, inclusive em caráter pedagógico, para que as recorridas elas mudem essa conduta para com a sociedade. Eu entendo que essa condenação em danos morais ela vai sim, sem sombra de dúvida, sanar um dano moral efetivamente sofrido pela parte autora, mas, sobretudo, vai ter um efeito pedagógico para coibir que esse tipo de situação volte a se repetir. Obrigado e um bom trabalho a todos. Parabéns, doutor, pela sustentação oral. Eu adianto, como relatora, que a apelação foi parcialmente favorável. Para melhor entendimento, passarei à leitura da proposta de emenda. Direito do consumidor e processual civil. Apelação é ação de restituição de valores combinado com reparação por danos materiais e danos morais. Preliminar de violação do princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões pela parte ré. Rejeição. Revogação da concessão do benefício da justiça gratuita. Ausência de elementos que demonstrem o estado de suficiência econômica dos autores. Preliminar afastada. Preliminar de ilegitimidade passiva das promovidas rejeitada. Mérito, rescisão contratual, compra e venda de imóvel, atraso na entrega, culpa da vendedora, devolução integral dos valores pagos, dano moral, inocorrência, ausência de ofensa aos direitos da personalidade. Sinal, restituição em dobro. Artigo 418 do Código Civil. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Recursos das requeridas conhecidos e desprovidos. Sentença reformada. Eis o meu voto. Passo a palavra para o desembargador doutor William proferir seu voto. Senhora presidente, confirmando o voto provisório, eu acompanho o relator. Obrigada. Passo a palavra para o doutor Paulo de Tarso proferir seu voto. Acompanho Vossa Excelência, senhora presidente. Como todos acompanharam o voto de minha relatoria, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento ao réu e parcial provimento para os autores. Passamos à sustentação oral, número de ordem. Número 1. Doutora Mariana Costa Filizola se encontra. Espólio de Francisco de Assis, apelação civil. Da comarca de Fortaleza. 16ª Vara. Processo número 007-098-775-2007. Família, ação de registro público, negatório de paternidade. Apelante, Francisco de Assis Rodrigues Ferreira. Advogado, Tabita Maria Rodrigues, Adenauê Moreira, Joyce Lima Marconi. Apelado, Rogaciano Rodrigues Maciel. Advogado, Narciso Dorta Hernandes Filho, de minha relatoria, Cleide Alves de Aguiar. A doutora dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência. Vossa Excelência terá 15 minutos para a sustentação. Pois bem, bom dia a todos, excelentíssima senhora presidente, desembargadora Cleide, em nome de quem também eu saúdo os demais componentes, com a justificativa do colega anterior, para otimizar o nosso tempo.
Excelências, o cerne aqui da questão é, principalmente, se o filho do falecido ele tem legitimidade para propor a ação anulatória de registro civil. Nos termos da decisão de primeiro grau, oriunda da 16ª Vara de Família, compreendeu a magistrada, porque foi extinta sem a resolução do mérito, a ação, que não tinha legitimidade, o filho do falecido, entendendo que se tratava, na verdade, a ação de uma negatória de paternidade, aquela do artigo 1601. Em razão disso, não avançou-se a demanda. Contudo, que é exatamente as razões do apelo, procura-se aqui evidenciar que, na verdade, se trata de uma anulatória do registro civil. O que é que ocorre aqui neste caso? De fato, o filho do falecido entrou com a ação visando isso, utilizando de evidências concretas, que existia uma ação anterior onde o pai do suposto filho já tinha questionado essa paternidade, uma ação que tramitou na Vara de Sucessões de Fortaleza, onde foi colhido um depoimento pessoal dele, ele realmente, na dúvida, foi um filho que supostamente foi advindo de um relacionamento extraconjugal, ele suscitou essa dúvida, um depoimento colhido no juiz, e ele fez a solicitação de exame de DNA. Como se bem sabe, é a prova mais segura para poder se ter esse tipo de confirmação. Contudo, a parte adversa, o apelado, né, na época era representado por sua genitora, se negou injustificadamente. Existiu o pedido do juiz, teve até na época o apelado apresentou um agravo retido, tentando suspender essa prova, mas, enfim, foi-se marcada por 2 vezes o falecido, né, na ocasião ele estava vivo, ele foi fazer esse exame, mas não teve êxito. No curso dessa demanda, ele faleceu, né, o suposto pai. A partir de então, a esposa dele passou a dar continuidade nessa ação, mas a ação foi extinta por ausência de legitimidade, porque aí, neste caso, entendeu-se se tratar de uma demanda de direito personalíssimo. Mas nessa ação, o que se busca realmente deixar bem claro é que há evidências lá nos autos, esse depoimento que foi colhido na época, o depoimento feito perante um juiz, um parecer do Ministério Público, que também constou naqueles autos, onde lá mostra elementos concretos de que realmente havia dúvida, houve uma confissão, que é uma prova que não se deve desconsiderar, né? Uma confissão realmente da dúvida daquele suposto pai, de que realmente, na ausência do exame de DNA feito, por realmente ter sido negado lá pelo apelado, deveria ter sido acolhido o pedido, né? Então, se utilizou-se dessas provas, desses fundamentos, para amparar esta ação. Então, essa ação, ela tem esse condão, pedir a anulação desse registro civil, porque há elementos concretos, conforme menciona o artigo 1604 do Código Civil, que é esse que tenta mostrar aqui que foi violado quando foi prolatada a sentença de piso, né? Nos termos da decisão de primeiro grau, então, se foi reconhecida essa ilegitimidade, não se apurou prova nenhuma que foi carreada aos autos, né? Foi extinta logo a demanda e não foram observados esses elementos concretos. Eu coloquei no recurso de apelação, nos memoriais que eu entreguei para a doutora relatora, julgados do STJ que amparam aqui o pedido para a reforma da decisão. Entre eles, eu até destaquei aqui, do relator ministro Raul Araújo, o número aqui é 1238393, onde ele deixa muito claro que realmente os filhos do falecido têm legitimidade para propor a ação de anulação do registro civil, possuindo elementos de prova de um erro, de uma falsidade, como é o caso que a gente defende aqui. No voto aqui do relator, buscou-se, que eu achei bem interessante, buscou-se destacar a diferença, né, realmente, da ação negatória de paternidade, da ação anulatória do registro público, mostrando que aquela primeira, sim, é de direito personalíssimo. Contudo, a segunda, não. Qualquer legítimo interessado, possuindo realmente essa prova, essa evidência de um erro, de uma falsidade, ele pode questionar, inclusive o Ministério Público,
pode agir. É nesse entendimento também que a gente tem uma vasta doutrina, onde procuramos também destacar no recurso de apelação. Sendo assim, a gente não pretende aqui discutir o método da demanda, nem poderíamos, né, pela supressão de instância. O que se pretende é apenas que seja verificado que, sim, o filho do falecido ele tem legitimidade para propor esta ação de anulatória do registro público. E é com esse argumento, assim, sucintamente, brevemente, que se busca a reforma da decisão de primeiro grau. E obrigada pela atenção de todos. É isso. Parabéns pela sustentação oral. Obrigada. Foi breve, mas foi bem esclarecedora. Obrigada. Como eu sou relatora, passo a ler a proposta de emenda. Apelação civil, ação anulatória de registro público, natureza de ação negatória de paternidade, ausência de demonstração de vício de consentimento, irmão no colativo da ação que busca a anulação, legitimidade ativa, o pai registral o falecido, caráter personalíssimo da ação, extinção da ação sem julgamento de mérito, recurso conhecido desprovido, sentença mantida. Passo a palavra para o desembargador William proferir seu voto. Acompanho Vossa Excelência, senhora presidente. Obrigado. Passo a palavra ao doutor Paulo de Tarso para proferir seu voto. De acordo com o voto de Vossa Excelência, presidente. Como todos os eminentes julgadores acompanharam o voto de minha relatoria, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Obrigada. Como a sustentação oral está encerrada, não há mais nenhum advogado que requereu até o presente momento. Como já houve os votos provisórios desse processo, vou perguntar se os desembargadores confirmam os votos provisórios. Eu prefiro perguntar de um por um. Doutor Marcos Leite de Oliveira. Senhora presidente, confirmo integralmente todos os votos provisórios já lançados. Obrigada. Doutor Paulo de Tarso Pires Nogueira. Confirmo todos, senhora presidente. Doutor Mantovani Colares Cavalcante. Confirmo igualmente, senhora presidente. Doutora Maria Regina Oliveira Câmara. Confirmo todos os votos provisórios lançados pelos eminentes desembargadores, senhora presidente. Então, todos os votos provisórios se tornam definitivos o julgamento dos termos dos respectivos relatores. Antes do encerramento da sessão, eu vou deixar aqui à vontade para quem quiser se pronunciar. Eis o momento. Pois não, senhora presidente. Queria deixar registrado que nessa sessão de hoje, nós teremos, foi a última sessão em que tivemos, né, a doutora Regina, o doutor Paulo, como juízes convocados, né? Amanhã, o tribunal, por certo, amanhã irá ratificar a promoção dos dois, e na próxima sessão já teremos o prazer de tê-los já como desembargadores de forma definitiva aqui na terceira Câmara. Eles que já vêm abrilhantando, continuarão abrilhantando ainda mais o nosso tribunal e, de forma particular, nossa terceira Câmara Civil de Direito Privado. Então, quero desde já parabenizá-los, dizer da nossa alegria, que é a alegria também da família deles e, por certo, de todo o tribunal que ganhará dois excelentes magistrados, agora no segundo grau. E também o desejo, e por certo, tão brevemente teremos também o doutor Mantovani aqui, de forma definitiva, no nosso tribunal. Então, seria isso, senhora presidente. Alguém que mais queira falar? Senhora presidente, sem querer me avexar, igual a vaca azulzinha, né, que tem lá a história lá no Tauá,
depois eu conto a miúde, mas agradecendo, não poderia deixar de agradecer o carinho com o desembargador Marcos William agora, para comigo, para a doutora Regina, e será, sendo a vontade de Deus, né, amanhã, como é que eu posso dizer? Até medindo aqui as palavras, porque não tem nada definido, Será né? agraciado. Tem nada definido, mas, sendo a vontade de Deus, estaremos juntos definitivamente na minha querida terceira Câmara de Direito Privado, né? Então, assim, para mim será uma honra imensa, uma alegria, né? Sem medida de poder participar desta família. Então, queria também renovar meu abraço carinhoso à minha amiga, doutora Liduína, que está aqui, ao meu amigo também, defensor público do Silvério Nobre. Obrigada, É um desembargador. prazer trabalhar com Vossas Excelências. E é nesse sentido, senhora presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador Marcos William. Senhora presidente, também estão me ouvindo? Sim. Também quero externar os meus parabéns ao doutor Paulo de Tarso, grande amigo. A Câmara só vai se engrandecer cada vez mais, né, com sua permanência. E muito feliz pela sua promoção. Que Deus continue te iluminando. E fazer também menção aqui, fiquei muito feliz em ver o que agora está no tribunal, né, o meu colega Marcos William. Sempre engrandeceu o Ministério Público, a instituição ministerial, e com certeza também o TJ ganhou um membro de grande competência. Muito feliz. Senhora E presidente, breve será o doutor Mantovani, né? Obrigado. Pronto, pode falar, doutora Regina. senhora presidente, eu agradeço as palavras do desembargador Marcos William, do meu colega Paulinho de Tarso, né? Tomamos posse em 1993, juntos, e estamos embarcando nessa de novo, juntos. E, desembargadora, eu me sinto honrada em fazer parte dessa terceira Câmara de Direito Privado. Não pretendo sair dela, a não ser que me botem para fora, tá? E gosto da matéria, gosto dos colegas, gosto da maneira de como tudo aqui é conduzido, tá? E espero também, como o Paulinho disse, que o nosso próximo desembargador seja o meu colega, querido desembargador Mantovani. Obrigada. Obrigado. Senhora presidente, eu não poderia me furtar de dizer rápido as palavras. Em primeiro lugar, de ressaltar a satisfação de ter uma mulher à frente desta Câmara, presidindo, nesse protagonismo tão necessário das figuras femininas. A colega Regina Câmara, aqui também, representando as mulheres de forma tão altiva. A secretária da Câmara também é mulher, isso nos engrandece muito, mas me permita, senhora presidenta, também ressaltar a ilustre procuradora de Justiça, Liduína Maria Albuquerque Leite, que se soma às demais mulheres, mostrando exatamente esse protagonismo. Saúdo o ilustre defensor público, doutor Silvério Nobre, agradeço ao desembargador Marcos William pelas gentis palavras, ao colega Paulo e à colega Regina também, desejando pleno êxito nesse novo desafio que se apresenta por conquista. E, senhora presidenta, provavelmente, não sabemos, mas provavelmente também, já que eu ocupo como convocado a cadeira do ilustríssimo
e querido desembargador Darival Bezerra Primo, que honrou essa magistratura durante tanto tempo, é provável que com a posse do futuro desembargador Paulo também cesse a minha convocação. Então, não poderia deixar passar essa oportunidade de agradecer esse curto, porém muito gratificante para mim período de estar aqui aprendendo. Cada sessão é um aprendizado. Eu me lembro aqui de uns versos lindos de um poeta espanhol. Muita gente acha que ele é português por causa do nome, Antônio Machado. Mas ele é espanhol, que ele diz: caminhante, não há caminho. O caminho se faz ao caminhar. Me parece que na magistratura, até estávamos falando aqui, Regina e Paulo, e vamos já completar 32 anos de magistratura, estamos no mesmo concurso, da mesma turma. A gente sempre fica aspirando, é natural, e desejando coisas melhores, mas, na verdade, o que nos torna feliz é o caminho. É aquilo que a gente vem no dia a dia exercendo essa trajetória. Me sinto muito honrada, senhora presidente, de integrar por este período esta Câmara e ter Vossa Excelência aqui comandando com tanta tranquilidade, né? com tanta sabedoria que o tempo dá e nos deixando muito à vontade. E é um aprendizado constante. Me sinto muito honrado de fazer parte do Poder Judiciário do Ceará e continuarei caminhando e com a torcida aqui das colegas e dos colegas, a quais agradeço. Quem sabe nos encontramos nos caminhos futuros. Se Muito Deus obrigado, quiser. senhora. Tá, obrigada, doutor, pelas palavras a mim dirigidas, tantos elogios. Doutor defensor público, quer falar? Tem que ligar o som. Doutor Silvério, o seu som está desligado. Pronto, obrigado. Doutora Cleide, eu quero agradecer a acolhida, a senhora como presidente da Câmara. Para mim, eu sinto uma honra muito grande de participar dessa colenda casa. Para mim é um mundo novo, estou chegando agora, ainda meio aprendendo, mas já muito satisfeito em acompanhar cada decisão de cada um, é um aprendizado dia a dia. Doutor Paulo, já conheço de outros carnavais. Doutor Marcos William, sempre fui mais próximo devido à 16ª Vara Criminal, né? E eu fico muito feliz. Eu espero contribuir com o agradecimento cada dia dessa casa. E me ponho à disposição para prestar qualquer esclarecimento. Sempre gostei de contribuir com o agradecimento da Justiça. Eu só quero agradecer aqui imensamente a todos. Doutor Montalvani, doutora Regina, que não conhecia pessoalmente, doutor Montalvani, doutor Liduína, mais o doutor Paulo e o doutor Marcos William. A doutora Cleide, eu conheço ela de corredores, sei da sua luta diária, né? Mas eu estou aqui à disposição e agradeço muito pela acolhida. Obrigada, doutor. Realmente, nossa Câmara é muito unida e abençoada por Deus. Amém. Hoje foram julgados 170 processos. Eu ainda estou achando pouco, mas na próxima nós vamos atingir aos 300 processos. Então, declaro a sessão do dia encerrada. Um abraço a todos. Bom dia. Silvério, doutora Liduína. Bom dia a todos. Tudo de bom. Deus abençoe a Um abraço, todos. até a próxima, se Deus quiser.